Bom, dessa vez aqui na GQ nós vamos conversar com o Dan Stuba, um grande ator, mas um grande corintiano. Sim. Que mais? Poxa, cara, é difícil se definir, mesmo na brincadeira, né? Toda vez que eu vou dar entrevista, eu sempre fico olhando no papel do cara que está entrevistando qual é o resumo que ele faz a teu respeito, né? Então, não tem isso. Quando a gente conhece a pessoa, Pois é. só tem um início. Quando você vai dar entrevista é assim também, você fica olhando, o que ele vai falar, o que eu sou aí, né? Mas, faço rádio, faço teatro, eu sou ator, essa é a ficha que eu preencho no hotel. Então, aí você falou, legal que você falar isso, uma coisa que todo mundo tem curiosidade, principalmente minha e das outras pessoas, é o seguinte: quando partiu esse negócio de ator? Porque a gente não começa, eu não comecei jogador de futebol, você também não começou ator. A gente vai para a escola, cresce, a gente começa a se interessar por algumas coisas, a gente é apaixonado por um monte de coisa, de repente você fala assim, puta, acho que eu vou ser jogador de futebol, tenho talento. Quando você falou assim, você percebeu que gostava disso? No colégio, quer dizer, eu vim de uma família muito pequena, eu era bom aluno, eu sou o filho mais velho. É uma família muito pequena mesmo, eu, minha irmã e 2 primos, porque a família veio da Polônia, todo mundo morreu na Polônia e tal, meus pais são estrangeiros, então digo assim, tinha uma pressão muito grande pra gente ter profissões sérias. No colégio eu comecei a fazer teatro, porque um dia eu vi um cartaz para fazer um teste. Meu colégio vinha de ditadura militar, não tinha nada de cultura, nada de arte, né? Tem gente que quer que inclusive isso volte, mas não tem umas ideias assim. Mas eu vinha desse universo, desse micro-universo. E aí um dia eu vi um cartaz ali de teatro, eu fiquei curioso, porque eu tinha feito teatro de brincadeira antes. Fui lá, fiz o teste, até uma história engraçada, porque eu me acidentei, fui de bicicleta, cortei o braço, a cena com o braço cortado, essas bobagens, mas eu entendi uma coisa quando eu fiz, que depois vocês com a democracia corintiana, a democracia veio antes, já tinham me mostrado que através de uma atividade, através de uma história, você vai falar de você com as pessoas. Eu tinha um deslocamento social. Eu não era o garoto mais bonito, mais sociável. Não era. Eu tinha dificuldade de falar o que eu sentia. E de repente, quando eu fui fazer teatro, através de um texto, eu falei de mim, cara. E as pessoas viram e eu encontrei as pessoas de outra maneira. E aquilo fez muito sentido. E claro que tinha os elogios e as coisas todas, mas de repente eu descobri um jeito de me comunicar, de encontrar as pessoas. Isso é fundamental, esse é o princípio. E mais, de mudar a minha pequena sociedade, que naquele momento era o colégio. Eu queria que a menina que eu gostava olhasse para mim de outro jeito, que o professor com quem eu não me entendia, que eu não gostava, me olhasse de outro jeito, que meu pai me olhasse de outro jeito, e de repente eu tinha uma turma, e tinha um cara do meu lado para quem eu contava as coisas, ele contava as dele, uma outra. Cara, virou uma história na minha vida. E esse encontro, era um grupo grande, me modificou. Eu prestei engenharia em seguida, fiz engenharia durante um ano, mas aquela sensação, aquele encontro nunca mais saiu da minha cabeça. Aí eu prestei EAD, Escola de Dramática, no final daquele ano seguinte, com 18 anos. Mas eu sempre, principalmente no começo, pela pressão familiar e também pela maneira que eu fui educado, eu ficava num elástico, assim. Eu queria ser ator, mas tinha medo. Que é importante. A sua preferência é teatro? Quais as coisas que você mais gosta, assim, entre teatro, cinema e televisão, novela, mais especificamente? Cara, eu gosto quando é bom. Eu gosto de trabalhar com gente boa. Então, assim, se eu vou trabalhar com o Fernando Meirelles, com o Zé Padilha, com o Jabor, que não trabalha Daniel Filho no cinema, na verdade tanto faz trabalhar com qualquer um desses caras onde for, porque eles são muito bons. Trabalhar com atores, como o Juca de Oliveira, trabalhei na TV, ou com o Paulo Otran no teatro. Também trabalharei com esses caras em qualquer veículo. Agora, se eu for escolher um lugar para estar, é o teatro, porque é a minha casa, é o lugar que eu escolhi a peça que eu estou fazendo, eu escolhi com quem fazer, eu escolhi o que dizer, e eu gosto daquele encontro. Você foi lá no teatro, a noite que você teve ali, eu acho que é uma noite única. Única para mim, porque o que você falou no final da peça, fiquei bastante emocionado, não tive a oportunidade de te agradecer, depois a gente conversou assim, mas foi um dos momentos marcantes da minha vida, foi tudo que você falou aquele dia. Porque quando acabou a peça, eu falei pro Casagrande tá aí, né? Aí você tava na puta que pariu, você tava lá no canto, o cara tava lá longe, quase na última fileira. Eu falei, poxa, e aí eu falei umas palavras. Eu gosto de agradecer a quem foi importante para mim. E no teatro, que é a minha casa, eu me sinto nessa obrigação, entendeu? Disse essas palavras para você, como eu disse, sei lá, como outras pessoas importantes foram, nem tantas, mas eu gosto de agradecer.
O teatro tem uma coisa que é muito bacana, que a televisão e o cinema não tem, que tem também a imaginação, mas ele é mais imaginativo. Como o livro é mais imaginativo que o teatro. Então eu sempre falo isso, você vai mostrar um acidente de carro, eu dei 11 anos de aula, eu falava isso para os moleques, você vai mostrar um acidente de carro, o jeito que você vai mostrar no cinema, na televisão e no teatro é diferente, e na literatura. No cinema você vai ter que mostrar o carro, você vai ter que mostrar... Na televisão você vai mostrar a pessoa atravessando, o carro vindo, batendo, a pessoa caindo e o rastro de sangue. No cinema você pode mostrar só o carro, o olhar da pessoa e o rastro de sangue. No teatro, eu só ter falado isso, você já imaginou, né? Então eu gosto desse lugar da imaginação, esse lugar que privilegia a inteligência de quem assiste. Em todo lugar se privilegia, mas eu acho que no teatro isso é mais, entendeu? A gente entrega menos e quem completa mais é o público. Então na peça Morte Acidental de um Anarquista, que você fez, que eu fui ver, tem algumas coisas que me chamaram muita atenção. Primeiro é o seguinte, você pede para o público falar alguma coisa no início, né, e durante a peça você encaixa aquelas... Meu, eu achei aquilo muito louco. Porque todas as vezes encaixou realmente no contexto do que estava acontecendo. Como faz esse funcionamento, cara? Como a sua cabeça funciona? Você não fica meio tenso em ter que colocar tudo aquilo que foi falado no meio de uma peça que vai ter um tempo para se terminar e que depende do que está, como vai desenrolar o negócio? Eu peço frases para a plateia e eu coloco essas frases da plateia ao longo da peça, assim, meio sem avisar, e as pessoas já nem imaginam que eu ainda lembro. Ninguém lembra mais. Cara, concentração total, 1 hora, eu fico exausto. Eu imagino, cara. Mas é concentração total durante 1h30, eu fico ligado e eu tô aqui. Eu fazia entrevista assim também, mas eu não quero mais fazer entrevista assim, eu quero estar presente na entrevista. O que eu quero dizer com isso? A minha tendência na vida é ter uma camada aqui com você e uma outra camada pensando. Às vezes a gente usa essa outra camada contra a gente, porque a gente fala, ai caralho, tô bem, não tô bem? Será que eu não devia fazer isso? Não, será que eu devia falar aquilo? Será que eu não devia? E aí não vive, né? Não sei se é assim na vida. Então eu usei essa camada a meu favor na peça. Então eu tô na peça, eu tô fazendo, eu tô entregue. E onde que eu posso encaixar aquela frase que o cara falou lá? Isso que eu achei muito louco. Você encaixou, todo mundo deu ali, eu falei, pô, cara, entrou certo na brincadeira. Eu achei aquilo genial. Assim, uma peça bem política. Né? E você estava também na televisão fazendo um personagem que a filha transgênero, com a mulher que era completamente contra, ou preconceituosa, pelo menos inicialmente. E como você vê o Brasil nesse momento? Porque as duas coisas estão acontecendo fortemente no Brasil, né? O que você acha? Eu penso muito parecido com você. Eu participei ali da novela num assunto bem delicado, né? Dos transgêneros, aceitação, diversidade, preconceito. Encontrei, né? Porque eu sabia muito pouco do assunto. Encontrei 5 transgêneros no teatro, entrevistei, a gente até gravou essas entrevistas, depois divulgou, teve um acesso enorme, 5, 6 milhões, né? A internet é maravilhosa para isso. Eu entendi que em pequenos universos... Eu sou judeu, né, cara? Eu sofri isso num certo grau. Você, com a sua relação com a droga, sofreu isso num certo grau. As minorias, os preconceitos, eles são filhos da ignorância. Então, num certo sentido, eu acho que a exposição desses temas, e a exposição do tema, falar ou não falar, politicamente correto ou não, eu acho que ele anda a favor de uma sociedade mais legal, onde todo mundo seja tratado de maneira igualitária, etc. O Brasil hoje, esse caos politicamente, o Brasil está num caos. Você acha que nós temos... O ano que vem tem eleição, cara. O que é o Brasil? Como você vê o Brasil hoje, politicamente? Eu vejo que esse processo de depuração e da justiça ele é positivo. O Maluf foi preso outro dia. Quando você imaginar isso? Você, filho dos anos 80, quer dizer, como eu, né? Você já em atividade. Eu acho que tem coisas que são muito boas desse processo. Agora... e coisas que não são tão boas. Eu acho que é um ano... Cara, se o Lula se candidatar, se o Lula não se candidatar, são duas situações muito efervescentes das duas maneiras. Vamos falar botar os nomes e botar as pessoas. Acho que você tem Bolsonaro, que é uma opção de extrema-direita, que era algo que a gente não tinha no contexto brasileiro, nunca teve de maneira tão forte e tão presente. E ninguém no meio disso ainda já posicionado, já colocado. Todo presidente, acho que nos últimos tempos, e se eu estiver errado, o pessoal da equipe pode me ajudar, todos os presidentes que se candidataram à reeleição se reelegeram.
Então, se você imaginar que o próximo presidente que entrar pode entrar para 8 anos, não para 4, então é uma mudança real para todo mundo, né? Você não sente falta de uma voz do esporte, mais diretamente do futebol, algumas vozes que participem desse cenário do Brasil político, dessas confusões, dessas mudanças todas de conceitos e tal? Os nossos grandes jogadores, e eu conheci eles melhor quando eu fazia lá o Bola da Vez, por exemplo, eles vêm de uma realidade, na grande maioria, simples, como da grande maioria do povo brasileiro, de uma educação simples. Então ele se meter nessa briga, ele não vê sentido, não tem porquê. Aí talvez esteja o problema. Me mexe muito comigo, porque eu venho de um movimento que é a democracia corintiana. Foi um movimento fortíssimo na época da ditadura militar, que os dirigentes também tentaram fazer aquilo que fizeram com bom senso, eliminar. Aí eu me mexe e falo, porra, aquilo lá não ficou legado nenhum. Que mundo que nós estamos, no futebol especificamente? Não existe mais Sócrates, não existe mais Vladimir, não existe Casagrande, não existe Zico. Então, não no campo jogando, não estou falando no campo, estou falando personagens no futebol que tinham uma cabeça pensante e que se manifestavam. Então, cara, eu tenho 2 notícias para você. As 2 não são boas, tá? Uma delas eu aprendi, você só consegue negociar aquilo que você pode perder. Eu acho que vocês, em algum momento, topavam perder o seu lugar. Vocês jogaram. Claro. Vocês arriscaram. Sem dúvida alguma. Eu acho que hoje a gente é feito de um mundo onde as pessoas não querem perder de modo nenhum o que elas têm. Isso é a primeira notícia. A segunda, não vai ter mais democracia corintiana. Não vai ter mais nenhum movimento assim no futebol. E eu odeio de falar isso, cara. O Corinthians, ele é símbolo de um trabalho bem feito. Eu acho isso legal. É trabalho. Você não tem grandes craques, você não tem um treinador que ninguém conhecia. E trabalhou-se melhor, trabalhou-se bem, foi muito efetivo. E conseguiu-se ali uma dedicação, eu já ouvi você falando isso, uma dedicação, uma entrega, um tesão de estar junto, de fazer o que o treinador mandou, raro. Um comprometimento. 100%, 90 minutos. O primeiro turno foi assim. É uma coisa... Eu fiquei muito assustado, porque eu não me lembro e nunca vi um time se dedicar 100%, 90 minutos, àquilo que foi combinado na semana. Sempre tem um ou outro que sai disso aí, quer ser mais, quer driblar mais, ou quer ser o grande jogador da partida. E o Corinthians, no primeiro turno, não teve nunca nenhum cara que fizesse esse papel. Por isso que funcionou. Eu achei magnífico e fiquei assustado, porque eu falei, até onde vai isso? No primeiro turno eu ia no estádio quando eu podia, quando eu escapava ali eu não gravava no domingo, mas quando eu estava aqui tinha peça, e quando não tinha peça eu conseguia ir. Era lindo ver o time jogar, tudo arrumadinho, tudo funcionando muito bem, né? Eu acho que também tem uma coisa, e nada contra os palmeirenses ou flamenguistas que eventualmente estão nos vendo ou que estão ali atrás da câmera, mas acho que teve também esse lance do Flamengo e do Palmeiras, pessoalmente, o Palmeiras no sentido de ser grande rival do Corinthians, tem muito dinheiro. Então também isso deixou a vitória ainda maior, eu acho. No ano que vem, por exemplo, o ano que vem é a Copa do Mundo. Ano que vem é o ano, né? Você vai pra Rússia, né? Eu vou. Já aprendeu umas coisinhas? Estou estudando faz 4 meses. Vou me aperfeiçoar bem. Você falando russo vai ser incrível. Você acha que o Brasil tem chance direta? Eu acho que o Brasil é um dos favoritos. Total. Se jogar isso que jogou, que nós vimos aí. França, Espanha, naturalmente, pela quantidade de jogadores bons. Mas eu gosto muito da França, eu acho que a França pode chegar bem. A Inglaterra, aquele velho papo assim como a Bélgica, tem muito jogador bom, tem muito jogador bom, e parece que na hora nunca não vai rolar nada. Acho que a Bélgica é um pouco esse lugar também, tem muito jogador bom na Bélgica. Esse De Bruyne hoje em dia, acho que está entre os 3 fácil, melhor do mundo, jogando bola pra caramba. E a Argentina, pela questão folclórica, de ter classificado como classificou, e só deixa os caras melhores. Decepção a Itália, né? É muito chato, me deu uma... Eu fiquei ali. Perde um pouco a importância do negócio, eu acho, sabe? Isso, é verdade. Mesmo que a Itália, nas últimas 2 Copas, tinha sido eliminada na primeira fase, não é mais aquela Itália, mas é a Itália, né? Aquela azul, aquele negócio... a Itália do Buffon. Dá pra gente ver, é legal de ver. E eu quase esqueci da Alemanha, né? A Alemanha que tem essa coisa que a gente tem. É uma coisa que não passa batido. Aquele timinho de branco ali. Porque eu acho que a Alemanha, ela hoje em dia tem essa coisa que a gente já teve, que é a coisa de todo mundo ter medo. Falando em
plano, quais são os seus planos agora? Os planos? Profissionais, o que vem pela frente, o que nós podemos esperar do no ator? No sentido prático, renovações de projetos que ainda me fazem bem, que eu sou muito feliz, que é a rádio, né? Eu tenho um programa na CBN já faz 11 anos. Você fez o 5º programa e depois a gente fez um plateia, né, recentemente. Então eu adoro fazer esse programa toda sexta-feira, entrevista todo dia de manhã um pouquinho, CBN, 11 anos, a gente vai entrar para o 12º. A peça volta, 2 anos e 7 meses em cartaz, sem patrocínio, sem lei, só dependendo do ingresso do público, 2 anos e 7 meses, vamos voltar para o Teatro Gazeta em São Paulo dia 3 de março. Quem sabe a gente não faça alguma coisa juntos? Pô, cara, esse é legal. Dan, obrigado por você ter topado esse bate-papo. Espero que você tenha gostado, eu amei. A gente podia até ficar conversando aqui até a tarde. Não, eu adoro você e, de novo, eu não vou falar aquelas palavras que eu falei no teatro que foram muito emotivas, os dois vão ficar emocionados, eu acho que não cabe. Mas eu sou muito agradecido ao que você fez, ao que você faz, e a geração, vocês que apresentaram muito para mim. Eu disse isso ao Sócrates, né? E eu falei isso para o Sócrates, falei, cara, se em algum momento você questionar se valeu a pena, telefona para mim. Você vai saber que valeu. Você me transformou. Você transformou a maneira que eu acreditava na vida, que eu acreditava na sociedade, que eu acreditava que uma pessoa com fama e com notoriedade podia se comportar e usar tudo isso a favor do bem. Eu acho que você faz isso. Seja no teu pequeno universo, com as coisas que você faz, e as palestras, os encontros que você faz, que eu acho que todo mundo tem que saber e que é muito bacana, mas na vida, no teu comportamento ético, bacana, sincero. A gente precisa disso, sinceridade e honestidade. Beleza. Valeu, obrigado. Valeu, gente.